ameaças, controle excessivo, ofensas, críticas maldosas, comparações e humilhações. Acho que a gente nem precisa ir muito longe. Você já escutou? Você é um inútil. Você não deveria ter nascido. Você é um desgosto pra mim. Sabia que você não faz nada direito? Você só dá trabalho, hein? Por que você não é igual à sua amiguinha, a fulana, a ciclana? Você não merece tudo que você tem. Quantas vezes nós fomos, ou somos, oprimidos por aqueles que em nosso imaginário ideal deveriam ser os que mais nos dariam suporte? Quantas vezes naturalizamos os maus tratos dentro das relações familiares, entendemos e acabamos reproduzindo-os como formas de amor? Quantas vezes passamos ao longo da vida de agentes passivos das agressões psicológicas para agentes ativos quando estamos lidando com os nossos próprios filhos? O que entendemos sobre transgeracionalidade e sobre os processos transmitidos de uma geração para outra, mantendo padrões disfuncionais presentes ao longo de um histórico familiar? Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Morgado, sou psicóloga e esse é o meu podcast Socorro, eu tô exausta. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje vai falar sobre violência psicológica entre familiares e a nossa ideia é abrir aqui algumas reflexões a respeito da invisibilidade desse tipo de violência, mas também sobre os efeitos que eles trazem na construção do sujeito. E para isso eu convidei Felipe Lemos Josué para bater esse papo comigo. Felipe é psicólogo, clínico e social. Ele é atuante na rede de proteção da criança e do adolescente, mais precisamente na Casa da Criança de Nova Friburgo, gente. E ele é professor universitário. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Patrícia. Valeu pelo convite. É uma honra estar aqui do seu lado. Obrigada. E debatendo um tema assim, que eu acho de uma extrema relevância e que talvez não tenha ainda a visibilidade fundamental para se debater, né? Eu espero que, né, cada vez mais essa temática seja discutida nas redes sociais, que tenha um alcance bom, né, entre os lares familiares, nas escolas, nos espaços que a gente possa transitar, né, porque acho que produz efeitos, são efeitos realmente muito prejudiciais para o nosso processo de socialização, para a nossa constituição psíquica, né? Verdade. Gente, na hora... Bom, primeiro deixa eu explicar de onde eu conheço o Felipe. Eu fui aluna do Felipe na faculdade. Nossos filhos hoje em dia brincam, apesar da filha dele ser mais velha. E, na verdade, eu chamei o Felipe para fazer parte, né, também do pod. Mas esse tema, né... Primeiro, veio com essa ideia do Felipe trabalhar na casa da criança e do adolescente. Eu queria até que você falasse um pouquinho como é que é seu trabalho lá. Porque a primeira coisa que eu pensei foi violências, né? Vamos falar sobre violência. E aí, é sempre assim, né? A gente vai fazendo um recorte. No final das contas, a gente consegue fazer um recorte. E aí, quando você falou do teu estudo, da possibilidade, né, do seu futuro doutorado, de fazer um estudo sobre violência psicológica, eu falei, é isso. Eu acho que é isso que eu consigo dialogar também de uma forma que é tão marcante, não só na minha clínica, mas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, né? Isso tá presente de alguma forma, impregnado na nossa cultura, na nossa sociedade, alguns, eu não sei nem que palavra usar, né? Equívocos, mas alguns padrões disfuncionais, né? Nessas práticas socioeducativas que você mesmo trouxe essa palavra, eu adorei. E eu acho que esse é o grande problema, né? Assim, de poder falar, poder discutir para que isso se torne algo possível de debate, né? E não escondido debaixo do tapete. Exatamente. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouco do que é a violência psicológica. E aí eu vou pedir para você falar e contar um pouco da sua experiência lá na Casa da Criança também. Eu vou começar da minha experiência, então, antes de chegar nos abusos, na violência psicológica, né? Eu comecei a trabalhar com essa temática em 2015, no Rio, né? E depois que eu vim para Friburgo, eu continuei trabalhando com essa mesma temática, era o mesmo programa. É claro, tem diferenças muito... particulares, assim,
com relação à cidade, né? Rio de Janeiro é uma cidade grande, marcada pela violência urbana, as comunidades. Então, você tem uma configuração, né, da violência muito própria da cidade também, né? Sim. Claro. E quando você vem para Friburgo, você se depara com uma outra realidade, um território com algumas particularidades também. A área rural, é uma cidade assim, conservadora, né? Sim. Com um discurso religioso assim, muito enrijecido às vezes, né? Enfim, assim, tem todas as configurações, né, assim, de uma cidade pequena do interior, né? E eu vi diferenças. Fato é que tanto no Rio quanto aqui, eu percebia que para os profissionais, para as famílias, para a sociedade de uma maneira geral, a violência sexual ela mobilizava mais. Uhum. Mobiliza muito a sociedade de fato, né? Sim. Você tem ONGs específicas direcionadas ao abuso sexual, né? Instituto Liberta, você tem a Childhood, né? Que é muito conhecida. Você tem manuais de enfrentamento à violência É mais chocante. sexual contra a criança. É mais chocante. Você tem o dia do abuso e exploração sexual, que é o dia Sim. 18 de maio, o Maio Laranja. E você via que os encaminhamentos da rede eram mais voltados para essa temática, assim, né? As famílias, por alguma razão, revelava-se a violência sexual, Entendi. chegava nos órgãos de proteção, delegacia, conselho tutelar, falou assim, violência sexual, meu Deus, vamos nos mobilizar. E realmente é muito chocante, né? Qualquer tipo de violência contra uma criança, mas a sexual ela mobiliza mais. Encaminhava. Então, assim, chega cerca de 80% ou 90% dos casos que chegavam para a gente eram de violência sexual. Sim. E a violência física e psicológica, elas são mais legitimadas socialmente, são mais banalizadas, sim, muito banalizadas. Ainda que você tenha uma mudança, já que eu não posso bater, então eu vou falar, né? Sim. Ainda que você tenha uma mudança por conta de uma legislação, por conta de práticas psicoeducativas que aconteceram na nossa sociedade, Sim. você vê mudanças. E aí eu me deparei, né, com essa realidade aqui em Friburgo também. Eu falei, gente, a gente precisa educar a rede de que não só a violência sexual é uma violência, mas a psicológica e a física também elas mobilizam bastante. Então, teve um trabalho assim, na própria Casa da Criança de educar assim, a rede, né? A saúde, a assistência, os órgãos de proteção, a educação, né, de forma que eles tivessem mais sensibilidade a esse tipo de violência e seus danos, né, os danos da violência Você física acha e que é psicológica. como se passasse mais do tipo um abuso sexual realmente vai mobilizar mais e não tem como passar, né, deixar aquilo passar. O que você está me dizendo é que quando chegam casos de violência psicológica ou física, Exatamente. é passado um pano. Isso, É isso? É uma violência menor, assim, sabe? Sim. Geralmente é considerado É dessa horrível forma. falar, né? Mas eu entendo o que você está falando. Sim. É que socialmente, como você mesmo falou, socialmente tem práticas aí dentro da violência psicológica e da física que são permitidas, Exatamente. assim, tem uma permissão. É o corretivo, né? Os pais falam muito assim, eu dei um corretivo nele, né? Que é para que ele pudesse, enfim, se alinhar, como se isso obedecer. Fosse uma educação, né? Exatamente. É como se esse tipo de violência fosse visto como educar o filho. Exatamente. Estou educando. Exatamente. E não estou agredindo, né? Não é violência, assim, eu estou educando também. Foi como eu aprendi, né? É o repertório que eles têm, assim, os recursos que ele tem. Só que se você faz um trabalho com eles para eles se identificarem como é que era essa experiência para eles de quando eles sofriam isso, muitos deles falam assim, pô, era horrível, me sentia menos amado, me sentia rejeitado, Sim. ficava com raiva, né? Então, assim... Vocês conseguem fazer esse trabalho também com os pais? É muito difícil, os cuidadores, tá? É muito difícil porque é um trabalho que precisa ser mais a longo prazo. Os adultos já estão mais enrijecidos nos seus valores, já estão mais cristalizados assim nos seus hábitos. Sim. Então é difícil enxergar. Um trabalho psicoterapêutico, um trabalho psicoeducativo, ele é fundamental para que haja essa mudança, uma certa conscientização, né? Sim. Mas tem pais, quando os pais compreendem isso, é muito bonito também. Eu imagino. Bonito. É muito bonito quando ele faz, quando ele chora, que ele fala assim, caraca, minha filha tá se sentindo uma merda e eu tenho uma grande participação nisso, assim. Tudo que eu fiz com ela foi o que fizeram comigo, eu me sentia muito mal. E eu percebo hoje que eu tenho que mudar. Hoje eu escutei isso, né? A mãe falou isso assim, Felipe, eu tô tentando mudar. Não é fácil,
mas eu tô tentando. Eu já seguro mais, porque dá vontade de gritar, dá vontade de falar tudo aquilo que eu falava, né? E a criança fala... Logo atendi a mãe, em seguida a criança fala assim, eu me sinto mais amada pela minha mãe. É bonito isso, né? Assim, claro que é bonito. É ótimo. Aí dá gosto de trabalhar, né? Aquela coisa assim, poxa, dá gosto de trabalhar, né? Exatamente. Mas eu concordo com você, psicoeducação, gente. Tem que ter psicoeducação. Exatamente. Porque eu acho que essa confusão nesse entendimento, eu vou chamar de confusão para ser, né, gente boa, falar assim, olha, gente, vai lá, procura informação, porque eu acho que é isso, tem que ser por essa via, né? Ela é necessária. Eu acho que... Eu sempre falo que aqui é um lugar de criar perguntas, né? E não de ter respostas. Sim. E eu acho que o podcast, ele vem com esse intuito exatamente, que é debater. Pô, isso é fundamental. Coisas que não debatem, coisas que as pessoas não falam. Fundamental. Quando eu pensei nessa coisa da violência entre familiares, eu fiquei pensando naquilo que é quase silencioso, sabe? Essas frases que a gente escuta, que não só eu, na clínica ou na minha vida particular, já escutei, não exatamente dos meus pais, mas de familiares ou de círculos próximos. Sim. Mas várias frases que vão minando a confiança do sujeito, Exatamente. a construção. Cara, como é que você vai construir, sabe, um ego fortalecido? Exato. Se você tá sendo o tempo inteiro vazada, né, atirada, ultrajada pelas figuras, as primeiras figuras de amor. De cuidado. E de cuidado. Não tem como. Assim, infelizmente não é possível. Eu falo... Olha, gente, eu já falei essa frase algumas vezes aqui. Ontem eu escrevi essa frase pela 1000ª vez na internet. Às vezes me dá vontade de falar para a humanidade congelar procriação durante 10 anos para ter um período de psicoeducação, sabe? Sim. Gente, vamos parar só um minutinho. Vamos parar com esse negócio de procriar. Aí eu quero ter filho. Aí eu quero ter... Para com esse negócio. Ninguém tá querendo ter filho aqui. Ninguém tá... Aí eu ontem mesmo escutei também uma outra coisa assim, ó. Não, eu acho que eu não quero ter filho porque... a questão financeira, né? Falei, gente, de menos. Assim, no final das contas, onde come um, come dois. Agora, a questão é educar alguém, é transformar... É realmente ajudar na construção daquele ser humano. Isso é muito complicado. É uma tarefa árdua, que não é fácil. Não é. Sabe? Então, quando falam, quer ter filho, eu falo, vamos congelar todo mundo. Daqui a 10 anos que aí a gente conversa bastante sobre o tema. Sim. Sabe? Muita psicoeducação nessa sociedade. Aí depois a gente faz um negócio desse. Porque o que a gente vê são crianças completamente desamparadas. Eu acho que principalmente pelo nosso estilo de vida, que é uma coisa que eu falo muito aqui. Como a gente não repetir padrão, não se tem dinheiro para pagar um psicólogo, não se tem dinheiro para fazer um tratamento, para um tipo de acompanhamento, para ter espaço de tempo para uma psicoeducação do tipo, vou numa palestra hoje super legal, falando de parentalidade. Cara, a pessoa tá morta, tá cansada. Sim. A pessoa vai dormir, vai lavar a louça, vai lavar as roupas que estão lá 5 dias. As coisas objetivas da vida, né, que estão acontecendo, estão atropelando a vida das pessoas. E essa é uma realidade que se coloca muito, tá, Patrícia? Assim, de pais, mães em especial, sobrecarregadíssimos, assim, com uma demanda de trabalho, uma jornada de trabalho extensa, e é preciso sempre intercalar o quanto que as violências estruturais, né, recaem também na forma, na sobrecarga, na forma como a gente vai lidar, né, com os nossos temperamentos, né, para lidar com a criança, né? Então, pais muito cansados e sem tempo para poder digerir a vida, para poder digerir a vida. Para se informar, sabe? E para conseguir entender do tipo, teve uma má ação com o filho, ou teve uma má ação com alguém de dentro de casa, um familiar dentro de casa. Cadê o tempo para você elaborar isso? Não tem. Não tem tempo para elaborar isso. As pessoas vão ficando mais embrutecidas, né? Sim. Assim, e precisa de uma certa sensibilidade para olhar para o outro até, né? Sim. Para você ter cuidado. E eu acho que isso vem que nem uma bola de neve, né? Essa sensibilidade de olhar para o outro é do tipo, eu não fui olhada, eu não olho para o outro. Eu não sei o que é isso. Sim. Nunca me ensinaram isso. Nunca me ensinaram. E passa por isso, por essa pedagogia. Porque a agressão, a raiva, ela não educa, né? Geralmente os pais, quando eles vão falar determinadas coisas que é para machucar a criança mesmo, ou vai bater, eles estão agindo no impulso da raiva. E a raiva não educa, assim, é uma falta de manejo, de recurso, de repertório para poder lidar com aquela situação, porque diz mais sobre
o cuidador do que a criança. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o discurso é sempre assim, olha o que ele faz. Olha o que ele faz comigo. Olha o que você me faz fazer com você. Sempre direcionando. E aí eu penso, toda vez que eu escuto uma coisa dessa, eu falo assim, gente, quem é o adulto da relação? Quem é o adulto da relação? Meu Deus do céu. É uma criança de 3 anos, ele tá fazendo... O que ele faz eu fazer com você? Nossa! Olha o peso, né? Que peso você tá dando? E é isso que eu tô falando. Pais, cuidadores muito infantilizados nas suas próprias questões, tentando educar crianças. Exatamente. Não funciona. Criança não é um bicho de estimação, assim, que você vai, né... Não, e eu acho que tem muito essa questão também de uma visão dessa educação exatamente que acaba tolhindo as possibilidades daquele ser como um ser. Sim. Que é como se criança fosse um bichinho que ficasse o tempo inteiro assim. Senta na mesa, fica quieto. Não vai, gente. É uma criança. Eu vou nas escolas, assim, às vezes, só para complementar o que você está falando, às vezes eu vou nas escolas para fazer visita institucional, para tentar compreender um pouco mais a dinâmica familiar. Aí você chega lá e os profissionais falam assim, ele é um doce, obediente. Eu falei, mas aí que tá um problema também, assim, sabe? Muitas vezes. Eu também acho. Qual é o momento que essa criança consegue confrontar, dar vazão ao desejo dela, se colocar diante das determinações? Se colocar diante de um conflito mesmo. Exatamente. Porque é aí que ela vai aprender. É aí que vai se tornar um adulto minimamente possível ali, né? De transitar socialmente, de um sofrimento ali que vai ser o normal de todo mundo. Agora, não... Eu concordo com você. Esses dias eu escutei de uma mãe, ela falando exatamente essa frase, do tipo... Pediram pra filha encaminhar... O colégio deu um encaminhamento pro psicólogo. E ela não tava entendendo por quê. E aí falaram, ela é muito agitada. E aí ela contando que dentro de casa, ela conversando com os familiares dela, ela falou assim, mas o problema não é se for muito quieto. Porque se for muito quieto, essa criança tá triste. Essa criança tá com alguma coisa. Essa criança tá com problemas. E eu até brinquei. No dia eu não conheço as particularidades do caso. Era uma conhecida amiga mesmo, nada de... Era pessoal a coisa. E eu ainda brinquei e falei assim, eu detesto quando viram o Caio. Uma pessoa que tem uma energia 1000, né? Mas o Caio é super obediente. Mas é óbvio que a gente tem 1000 impasses. Sim. Mas ele é uma criança super do bem, carinhoso, nananana. Mas ele é aquela esfuziante, nanana. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ele é agitadinho, né? Eu falo, não, ele é criança. Ele é criança, exatamente. Ele é criança, cara. Espontânea, criativa, que vai socializar, quer quer explorar. Mexe o tempo inteiro e não vai ficar quieto mesmo. Hoje em dia, não. A criança mexe demais numa cadeira, não sabe se comportar. É hiperativo. TDAH. Lança um remédio que ele tem um problema. A criança 5 horas sentada numa carteira dentro da escola. Peraí, gente. Exatamente, por favor. Pô, isso é violento. Nem a gente consegue. O controle do corpo, assim, né? Exatamente, é difícil. E é muito curioso como isso E como essa coisa dessa educação, né, que a gente acaba se submetendo, e acaba submetendo também os nossos filhos, porque eu também me incluo nessa. É óbvio que eu sou uma pessoa que eu tô ali tentando ler, estudar, conhecer, me inteirar, reavaliar o que eu acho, reavaliar a minha criação, sabe, a geração anterior. Mas é óbvio que às vezes a gente se pega. Tô fazendo. Sim. Tô fazendo igual a eles, cara. Não tem um manual, né? Assim, não né? tem. A gente vai reavaliando, vai crescendo, vai se conscientizando e vai... Erro e acerto. Sim, erro e acerto. Mas é só pra gente voltar, né? Porque senão a gente... Daí eu vou e não volto mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa definição de violência psicológica. E como é que também o entendimento das pessoas, né? Que você tem uma prática muito ligada a isso. Sim. Quando é que as pessoas se tocam assim, uau, mas isso é uma violência psicológica, né? Bom, a violência psicológica, conhecida como uma violência invisível, porque ela é subjetiva, né? Ela tem a ver com muitos determinantes, a gente pode falar sobre isso depois. Mas eu gosto muito de uma definição que é uma definição que vem da legislação, assim, que é a lei da escuta especializada, que ela vai tipificar as violências, né? Desde o ECA, a gente tem assim um paradigma da proteção da criança, né, que veio se sofisticando. Você teve a lei da pomada, né, que é a lei do menino Bernardo, né? Depois veio essa lei da escuta especializada e mais recentemente você tem a lei do Henri Borel, relativa ao caso, né, do menino. Lá do Rio. A lei da escuta especializada, ela vinha tipificando, então ela vai trazendo muitas
assim, condicionantes que poderiam ser considerados, né, violência psicológica, a discriminação, a intimidação sistemática, a agressão verbal, humilhação, isolamento, né, assim, agressão verbal, mas também não só essas. Ele vai dizendo assim, olha, a criança ser testemunha de violência, por exemplo, Também. conflito entre os genitores em casa, ou a violência contra a mulher em casa, né? Sim. Mas isso para ela, assim, é extremamente violento, né? Sim. Ter que crescer, poder se desenvolver de uma maneira saudável, espontânea, dentro de um ambiente que é extremamente hostil, pesado, isso é muito ruim. Ver as pessoas que ela ama, né? Uma outra definição que ele traz também é com relação... É isso que se convencionou chamar de alienação parental. Assim. Tem vários problemas essa terminologia. Vários. Mas esse papel, né, que um dos genitores ou os avós se utilizam para tentar desqualificar, né, alguém próximo à criança, isso também para ela, né, é muito violento. Né? Pessoas que crescem, crianças que crescem, eu escuto isso lá, né, que crescem dentro dessas circunstâncias, são crianças que se sentem muito culpadas, elas se fazem ativas, tentam se proteger, então o que elas vão fazer? Eu não posso demonstrar amor para o outro genitor na frente do outro, né? Demonstrar algum carinho, algum afeto. Isso é muito triste, E ela fica tentando medir as palavras, as ações dela e tentando gerir uma quantidade de afeto que não deveria caber a ela. Meu supervisor ele fala assim, não dá para dar feijoada para bebê, entendeu? Dar feijoada para bebê, o bebê não tem condições de digerir aquilo. Isso. Então você vem ver culpa, eles estão assim por minha culpa, brigam por minha culpa, né? Eu sou responsável por isso. Ela é uma criança triste, aí vai ter problemas de aprendizagem. A maneira como a gente faz para comunicar os pais sobre os possíveis efeitos disso, né, da violência psicológica, é falando dos sintomas, né? É a maneira que eles vão, assim, talvez entender. Entendi. Então, o que eu faço... Tá essas gerando práticas isso pode gerar... nele. Então, as minhas chantagens emocionais que eu faço... Mas as pessoas assumem, porque eu vejo os pais, assim, às vezes, não. fazendo chantagens emocionais bárbaras, assim, e nem passa pela cabeça um filtro um filtro de reflexão sobre aquilo, sabe? Não passa, é verdade, assim. Mas tem algumas coisas que aparecem, assim, né? As próprias crianças trazem isso, né? Às vezes espontaneamente, porque elas não identificam que é uma violência, muitas vezes. Mas, por exemplo, as crianças chegam e falam assim, minha mãe falou que se eu não me comportar, ela vai me deixar aqui. Ai, meu Deus! Tem criança que entra e fala assim, cadê as outras crianças? Porque acha que lá é um espaço para deixar as crianças. Os pais já levam as crianças preparando elas, né? Alguns casos, né? Preparando, não fala o que acontece lá em casa, né? Porque senão eles vão querer pegar você. Por mais que a criança sofra uma violência, ela ama os pais, assim, né? Sim, ela não quer nem passar perto dessa afirmação. Sim. Então, você já deixou ela com medo. Ameaçar é uma das estratégias que é utilizada pelos pais. Mas você percebe que pra pessoa ela vai falar assim, não, eu sei, eu só falei que não era pra falar isso. Só que a afirmação gerou nessa criança um medo terrível do abandono, da separação. E ela vai se retrair, ela vai ficar mal. Sim. Eu sei, eu tenho um filho super sensível, assim, o Caio, ele é bem, sabe, sensível às coisas. E você falando esse exemplo, eu lembrei até de uma questão dele, por exemplo, ele não gosta de dormir longe de mim, ele não gosta de dormir fora de casa. E aí é isso, se ele vai na casa do genitor lá, do tipo, não, pelo amor de Deus, não me deixa dormir lá. Eu falo, querido, se você quiser dormir, tudo bem. Você escolhe, mas... Se você não quiser, mamãe busca, não tem problema. Só que me dá essa coisa do... Cara, que medo tá passando na cabeça dele, né? De ser deixado aqui, sabe? Sim. De ficar aqui ou de não voltar pra casa dele, pro lugar onde ele tem as coisas dele, enfim. E eu penso em várias coisas. E aí ele um dia falou assim, você pode falar com ele? Você pode falar com ele que eu não vou dormir aqui? Eu falei, por quê? Ele fica insistindo. Então, ele tava com medo do pai pedir e ele ter que falar não pro pai. E é isso que eu fui perceber depois. Pediu ajuda pra você. Exatamente. Eu falei, é isso. Tudo bem, meu filho, a gente fala junto com ele, não tem problema. É só... Ele deve pedir porque ele quer que você durma, mas você pode falar não. Mas aí é colocar a criança nesse lugar de desconforto total. Sim, que ela... sim.
E eu também não tinha percebido isso, sabe? Que pra ele era, como é que eu vou falar não pra ele? Isso tem a ver com o fortalecimento de vínculo que você criou com ele, né? Assim, e fortalecer o vínculo com os filhos passa por isso, assim, de respeitar e de possibilitar que ele seja quem ele é. Que ele possa desejar as coisas, né? Dentro dos limites possíveis, né? E que não fica fazendo ali, colocando condições para ele ser amado, né? A criança quer ser amada, assim, né? Todos queremos ser amados. Exatamente. Dentro da maior espontaneidade possível, assim, de eu sou o que eu sou e quero ser amado pelo que sou. Que bom se a gente pudesse manter essa espontaneidade, né? Exatamente. Porque como a gente tava falando, a gente tá ficando rígido, né? O adulto fica muito engessado. Fica mais rudimentar, né? Aquela coisa... Fica duro. Duro, exatamente. Literalmente duro, né? A criança, ela ainda tem isso vivo. E quanto mais a gente puder deixar isso vivo pra eles, fundamental. mais adultos leves vão sair daí, Sim, sabe? Sim. É muito difícil ver crianças muito endurecidas a partir exatamente dessas condições que a gente não considera como violências, né? Principalmente a psicológica. E aquilo vira um trato naturalizado, familiar, dentro da família. E depois, quando vai ficando mais velho, você percebe, às vezes, uma nuance ou outra do isso aqui vem daquilo. Isso aqui... Até dos irmãos, assim, eu acho que... É porque eu sou muito observadora, né? Mas, assim, eu consigo observar, inclusive, coisas dos meus irmãos, assim, de coisas que eles escutaram dentro de casa e que hoje tem um comportamento X e que tem a ver com aquilo. Sabe? Sim. Tem a ver com aquilo, não dá pra tirar. Não dá. E é isso molda. Legal, você é irmã do quê? Você é irmã mais... Meio. Do meio. Eu sou a louca, a irmã do meio, a que ficou ali no limbo. Tem alguns cuidados, assim, uma coisa que aparece muito, tem um ciúme, né? Muito desse irmão mais velho, que tem 3, 4 anos de diferença pro seguinte, né? Que é de quando ele tá se percebendo... enfim, um sujeito, né, assim, independente, né, dos pais, de repente aparece um outro ser e que as tensões se voltam totalmente para ele e fica um pouco negligenciado afetivamente, né? Porque a criança menorzinha é mais fofa, dá mais trabalho, então fica toda uma mobilização dos adultos em torno dela. E ela fica ali um pouco, ela cria um ciúme ali quase estrutural, patológico ali, sabe? Mas é engraçado, né? Eu tenho várias leituras, assim, somos 3, né, lá. E eu tenho também uma leitura desse primogênito, sabe? Aquela ideia do primogênito. E aí vai depender muito de como é que são os padrões anteriores daquela família. O que vai ficar daquilo ali? Ou então daquele terceiro que nasce, aí mesmo que todo mundo só baba, ou fica num cuidado, num zelo, E tem outras famílias que não, tipo, é o terceiro, ufa. Agora eu já sei de cor. Vai depender muito do que foi passado pra essa família dessa geração anterior. O recorte de gênero, tudo isso. Exatamente. Eu fico muito com isso. Agora, realmente, eu sempre achei que irmão do meio é o ser que fica no meio. Não, eu já li uns estudos muito loucos, cara. Eu já ouvi falar também sobre isso. Poxa, é maravilhoso. Eu falei assim, gente, sou eu, sabe? E eu acho que tem um pouco disso também. Mas o que eu fico pensando, né, dentro dessa questão que a gente tá falando da invisibilidade, né? E aí pensando também numa coisa de dentro de casa e não só da infância, né? Mas também da adolescência, porque eu acho que na adolescência isso acaba também agravando. Sim. Essa comunicação truncada já, né? Uma comunicação que vem de uma outra origem, de um outro lugar. Eu escutei hoje mesmo uma paciente falando assim, cara, eu não aguento minha vizinha, ela briga o dia inteiro com a filha, elas não sabem, elas não conseguem trocar uma palavra. Não. É tudo num outro lugar, é tudo numa briga, é tudo nesse lugar. E aí eu acho que quando vira adolescente, isso se agrava, porque é aquela criança que no início podia se retrair, ou podia até responder... Aí ela tá virando um adulto. Sim. E aí as respostas ficam mais invasivas, maiores. Tudo fica muito maior. E aí eu tava ontem pensando sobre isso, né? Do quanto na adolescência isso acaba ampliando. E eu lembrei de uma frase que eu escutava. E olha que é isso. Não vivi num lar violento. Mas é óbvio que violências psicológicas sempre acontecem. Sim, sim. E era tipo assim, você tá achando que isso aqui é um hotel? Via essa palavra exatamente na minha cabeça. E sabe o que me veio fazendo uma reflexão? A ideia de que... Mas essa também não é a minha casa?
Sabe? Como às vezes uma coisa que você inviabiliza pro outro, de um lugar de acolhimento, e você separa ali, opa! Eu pago as contas, você só tem que... Exatamente. Você não tem direito a nada, a escolher nada, né? Você não escolhe nada, você tem mais do que você merece. Então, o que você absorve? Eu não mereço. Exatamente. É isso que fica. Sim. Eu não mereço, eu sou um estorvo, eu sou um peso para minha família, Eu sou um peso né? para minha família. Eu sou um peso. Depois os pais não entendem que as crianças gostam de passar, os adolescentes, né? Gostam de passar mais tempo fora de casa do que em casa, muitas vezes, né? Nossa. Porque em casa vira um ambiente carregado, pesado, né? Exatamente. Não é um lugar de descanso, é um lugar de demanda. Não é um lugar de troca, não é um lugar de repouso, não é um lugar exatamente de muita demanda. Isso acontece muito com adolescente. Sim. Muito. Sim. Isso quando ele ainda suporta viver naquele lar ali. Porque hoje em dia tem muito disso. Então vou viver com a minha avó, vou viver com não sei quem, eu vou viver com minha tia. Aqui em Friburgo tem uma realidade. Eu tendo lá muitas famílias, né? Quando você escuta os pais das crianças, eles vêm de uma realidade que é uma realidade de... Pô, saí de casa com 15 anos. Com 14 anos, casei. Com 16 anos, as mulheres principalmente, né? Sim. E porque eu não aguentava mais a relação dentro de casa, assim, né? Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o histórico da mulher, cara. A mulher... Eu penso nisso com a minha mãe. Eu penso assim, gente, como assim? Antes do casamento não tinha vida. Era literalmente uma criança que tá crescendo ali naquela família, que tá louca pra sair de casa, conhece um cara, tudo bem, meu pai era legal. Mas era muito isso, sabe? Ficava pra mim, gente, mas cadê no meio disso aí? Não tem nada? Não, fui viver minha vida. Que é isso? Fui sair daquilo, né? Fui sair daquele lugar. A minha mãe tem um histórico muito de atrito com a própria mãe dela, né? Que a minha avó já faleceu. Então eu posso falar tranquilamente. E que era uma relação muito dessa de desmerecimento, sabe? Entre elas. Eu não sei como aquilo se constituiu, não é a minha questão. Mas era nítido isso. E eu fico pensando o quanto isso também não foi impulsionador pra esse... Ela não saiu com 15 anos, ela saiu com 19. Mas mesmo assim, sabe? Do tipo, quanto eu preciso entender quem sou eu fora desse ambiente que você falou mesmo. Um ambiente pesado. Sim. Você sabe, Patrícia, que eu comecei a me interessar pelo tema da violência psicológica mais especificamente por conta das adolescentes, as meninas. Elas, melhor do que ninguém, elas conseguiam expressar o que elas viviam, né? E eram falas que me emocionava mais do que as falas de violência sexual. Porque a violência sexual é isso, né? Aconteceu, tem todo acolhimento, mobilização, todo mundo... Que isso, violência sexual, tal. Então, pô, a criança se sente amada, protegida. Pô, falei, pô, a galera gosta de mim mesmo, né? Assim, me protegeu. A violência psicológica ainda é colocada na dúvida. As meninas, elas trazem toda uma carga afetiva, assim, um ressentimento, uma mágoa com relação a essa experiência com a mãe ou com o pai, né? Eles me fazem me sentir uma merda, né? Assim, sim, uma merda. E foi a partir da fala delas que eu falei assim, caramba, o estrago que faz. A menina veio com uma demanda de abuso sexual, nem é uma questão para ela. A questão para ela é o vínculo com a mãe e com o pai, né? Assim, com relação ao que ela escuta dentro de casa já há muito tempo. Os meninos talvez não tragam dessa forma, talvez não sejam mais autorizados a falar sobre as violências que sofrem, né? Assim, não falam não fala do sofrimento. Os meninos que aparecem pra gente lá geralmente são vítimas de violência física, né? Os adolescentes mais fechados não falam, né? As meninas não, elas botam pra fora, assim, chora. Falam assim, olha, é isso que acontece. Felipe, porque eu também já deparei com adolescentes que passam por violências desse tipo e que, inclusive, criam uma relação ideal no imaginário e elas reproduzem isso na fala. É claro que dentro de um processo terapêutico você vai percebendo os furos disso aí sim. Esses furos vão sendo colocados. Mas no final, quando você faz qualquer tipo de intervenção ou questionamento a respeito dessa relação com os pais, com a mãe... Não, a gente se dá maravilhosamente bem. Você percebe aquela capa do tipo... Uma dificuldade muito grande de assumir que não tem uma boa relação com a mãe, que não tem uma boa relação com o pai. Sim, tem isso também. E aí eu penso na clínica que aí isso aparece muito pra mim, e aí muito também no trato com adulto...
Que pra mim é essa filosofia cristã aí do honrar pai e mãe. Ah, sim. Gente, pelo amor de Deus. Sagrada Família, né? Exatamente. Família tradicional, linda, maravilhosa. É. Para. Você pode e deve se afastar de relações que não são construtivas, saudáveis na sua vida. Sim. E eu vejo muito aquilo de uma forçação de barra. Eu preciso ficar nessa relação. Sim, tem isso, né? Assim, porque é uma relação ambígua, né? Paradoxal, porque às vezes tem afeto, às vezes aquilo se Eu acho que tem muito afeto. Aquele cuidado se mistura com controle, tem tudo isso, né? Tem uma expectativa, mas é muito comum aparecer lá, né? Criança, adolescentes, porque depende objetivamente, né? Financeiramente ali dos recursos, né? Dos cuidadores, mas não é raro aparecer meninas de 16 anos, quero uma emancipação, assim. Eu quero emancipação porque eu não aguento mais, vou trabalhar, vou dar um jeito para poder romper com essa relação, né? Às vezes sem processo de análise, assim, né? Eu quero fazer uma emancipação porque para mim não dá mais, assim. É adoecedor ficar naquela casa. E aí eu fico pensando se esse não é um recorte social, assim, dessas meninas de 16 anos que conseguem falar isso. Porque eu acho que aquelas que estão ali num nível médio, ali, tem uma escola boa e nananã, tem os ganhos, né? que tem os ganhos, tem os porque aí ganhos. são os adultos que eu acabo atendendo na clínica. Eles vêm de todo esse histórico, mas como é que vira? Seria o quê? O ultra revoltado sabe? Da face da terra. Sim. Mas, gente, mas eu dou escola. Eu não sei nem como é que essa pessoa ia conseguir elaborar isso. Sim. Do tipo, mas peraí, como é que eu vou falar com minha mãe? Como é que eu falo que eu quero minha emancipação? Só que a mãe tá lá todo dia falando esse tipo de frase. Você é um desgosto pra mim, você é um inútil, você não faz nada. Sai daqui. Por que foi abrir a perna pro seu pai? Exatamente. Pra quê? Pra que eu dei? Sabe? E estão escutando esse tipo de coisa, mas mesmo assim, eu acho que... Por isso que eu falo que eu acho que tem a ver também com alguns recortes sociais, essa leitura desse honrar pai e mãe. Talvez para chegar até você, a coisa já esteja muito feia. E talvez em outras camadas aquilo fique mais ainda embaçado. Isso não é feito socialmente, porque socialmente não é permitido, mas... Lá entre quatro paredes Com é certeza. outra coisa que acontece. O tratamento com aquela criança é outro. Com certeza. Sabe? Tem uma coisa também que eu fiquei chocada depois de virar psicóloga, assim, sabe? Não é chocada. Na verdade, eu fico... É uma triste constatação pra mim, né? O quanto os lares são conturbados, os lares familiares. As coisas que a gente escuta na clínica no sentido de violência de todo gênero, todo grau. E das crianças vivenciarem, que é o que você estava falando, que isso é muito violento para a criança também. Sim. Tipo, eu já atendi pais, assim, que depois de muito tempo vira e fala assim pra mim: não, porque ele falou que ia dar na minha cara, mas assim, para, né? Que circunstância, que momento, como é que foi isso? A criança escutou? Não, escutou, mas assim, não prestou muita atenção, não. Nossa, mas aquilo ali tinha tudo a ver com o comportamento que aquela criança estava emitindo ali. De uma proteção absurda pelaquela mãe. Porque o medo era de realmente aquilo acontecer, né? Daquilo ser um fato real. E não só isso, eu esbarro em tanta coisa. Acho que é isso também. Depois você vira psicólogo, as pessoas param com você e começam a falar um negócio, né? Aí daqui a pouco você já gosta de escutar. Aí você vai perguntando. Você vai perguntando, vai escutando. Tipo, porque ontem sacudi o meu marido, arranquei o cordão dele. Eu fico assim, gente, a criança tá vendo isso. A criança tá vendo isso. Vendo, aprendendo. Quando você falou do lar hostil, eu fiquei pensando que é uma coisa que eu me esforço muito e que eu agradeço muito, e eu falo isso com meu filho. Cara, que bom que a gente não passa por umas problemáticas muito loucas que eu vejo. Assim, toda família tem seus desafios, né? Óbvio. Assim, adoecimento, você tem práticas transgeracionais, você tem ressentimentos, né? Desestruturas. E as relações, né? As relações com a criança, né? É uma relação de poder assimétrica. A gente tem um histórico de exercer
diante dessas relações assimétricas, uma certa autoridade. Só que uma relação de poder, ela pode ser protetiva, né? Sim. Né? Você pode ter uma relação assimétrica e fazer bom uso disso. Sim. Né? E proteger... eu também concordo. Tem que ser assimétrica, porque no final das contas eu sou a mãe, eu boto ordem naquilo ali. Exatamente. Eu tenho que dar limite, sim. Sim, orientar, tem né? que castrar ele, sim, ponto. Orientar, E vai ter que ser sim. assim. Mas não quer dizer que eu vá abusar dessa relação de poder, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu penso nessa coisa do lar hostil e no lar eu falo assim, pelo menos, né, cara, a gente não vive essa confusão, sabe? Sim, é óbvio, como você falou, questões transgeracionais existem. Eu lembro quando meu pai estava vivo, era muito engraçado, porque às vezes ele falava um negócio que era uma coisa que ele falaria pra mim, por exemplo, na minha infância, eu falava assim, não. Exatamente. Com ele, não. Aqui com a gente não funciona assim, não. Não, foi mal. Sabe aquela coisa assim? Sim. Não, desculpa, não. Mas tinha umas coisas, muito iguais. E é muito legal, assim, ver você que pensa a parentalidade, a maternidade, a paternidade, a educação, que a gente herda um conjunto de práticas, mas a partir de informações, né, da nossa trajetória, a gente vai vendo, assim, vai repensando algumas coisas, né? Tem possibilidades. E dá uma coisa diferente para os nossos filhos, assim. A criança precisa de previsibilidade, né? Sim. Precisa de um ambiente leve, né? Precisa ser encorajada, precisa de incentivo ao amor próprio. A melhor coisa que você pode dar para uma criança é amor próprio, assim. É verdade. Isso é fundamental. Eu lembrei de uma coisa. Bom, o Caio não é alfabetizado ainda, porque ele ainda não está na alfabetização, só ano que vem. Ele tá com quantos anos? Ele acabou de fazer 6. 6. Só que ele fez agora em agosto, né? E só ano que vem, no primeiro ano. E aí, o meu pai tinha uma questão... Meu pai era muito inteligente. Muito. Era um cara que lia muito. É um cara, faz um concurso, vai passar. Um cara desse tipo. Não sei de que tipo mas é desse tipo. E aí, ele achava que todo mundo era muito... Todos os filhos eram muito inteligentes. Ele sempre cobrou esse lugar, sabe? Também, de alguma forma. Mesmo que ele não percebesse isso. E eu tenho 1000 histórias pra contar que eu vou contando ao longo, gente, dessa história desse podcast, tá? Mas uma coisa que afetou diretamente, que é essa coisa da transgeracionalidade, que eu fico pensando E sabe o que ele começou a fazer com a criança? Ele comprava milhares de livros de alfabeto, número, soma, O menino não entrou na alfabetização. E aí ele começou, ontem eu ri pra caramba com o Caio, que a gente achou um papelzinho escrito Caio, páginas 12, 13, 14 e 15. Ele queria que o garoto fizesse 4 exercícios num dia. Aí um dia o Caio chegou pra mim e falou assim, mãe, você pode me ajudar? Eu falei, o que foi? Ele, o vovô, eu chego lá, eu faço o trabalho do colégio, aí depois ele me dá mais umas 5 folhas pra eu fazer. Aí eu comecei a rir, mas mãe, eu tô falando assim. Não, eu falei, desculpa, meu filho. É porque mamãe tá lembrando de mim mesma. Então, presta atenção. Porque o vovô é uma pessoa exigente dentro desse lugar, né? Eu vou falar com ele. Aliás, você vai falar com ele. Não, mas você vai comigo, vai. Aí a gente chegou lá um dia, bateu na porta. Então, pai, o Caio queria falar com você. Não, fala aí, mãe. E ele conseguiu falar. É óbvio que meu pai foi difícil escutar aquilo. Ele, mas eu só queria ajudar. Queria que você aprendesse. Falei... Tá preparando pra vida, né? Alguma coisa assim. Pai, quando eu fiquei grávida, a primeira pergunta dele pra mim foi uma pergunta, assim, muito específica do como é que eu iria fazer com essa criança. Eu falei, cara, ele tem 6 semanas. Você quer que eu saiba já qual a faculdade que ele vai fazer? Pra você ver como é que isso é uma questão pra gente lá, né? Essa questão do estudar, do fazer e acontecer. Então eu fico pensando o que a gente carrega desses padrões e o que a gente pode quebrar. Sim. Né? Eu acho que é dever nosso, já que a gente resolveu ter filho, né? Já que não deu pra pausar. Qual é o nosso lugar de reflexão sobre isso, sabe? Esse ponto é fundamental, assim, Patrícia, porque, assim, há 50 anos atrás, um pai e uma mãe davam um tapa na cara de um filho sem culpa. Você sabia exatamente como criar um filho, né? Digamos assim. A geração dos meus pais é isso, assim, totalmente capturado por um discurso, né, de produtividade, né, assim, já desde criança tendo que fazer um monte de atividade para se preparar para o futuro, porque é o que eles herdaram, assim, como perspectiva, né? E quando chega para mim, eu tento reformular isso, olhar para isso, o que foi bom, o que foi ruim e tal. Quando você vai criar o filho, você se vê sem manual pré-estabelecido. Aí que é mais difícil. Aí você fala, ferrou. Eu agora entendo um pouquinho ele. Aí é mais difícil, assim, né? Porque aí você vai ter que ir criando no dia a dia, assim, né? Todas essas práticas.
E aí você falou sobre isso, né? Pegando o gancho das práticas aí, tem uma coisa também que às vezes me incomoda, que é como se o Instagram fosse um grande manual, né? De criação de filhos. Sim, com certeza. E eu sempre fico pensando, gente, primeiro, lê um livro, pra começar. Lê um livro. Custa nada ler um livrinho, né? Ao invés de só ficar pegando stories sem saber da onde vem e qual é a origem daquela escrita, qual é a base científica daquilo ali. Enfim, primeira coisa que eu falo é essa. Segunda que eu fico pensando é... As pessoas acabam se espelhando muito no que está sendo falado ali e ficam numa confusão de como criar, que prática socioeducativa ainda é válida ou não. Por isso as grandes discussões na internet sobre educação, sabe? Porque fica muito nesse disse, não disse, disse, não disse, disse, não disse. Tem coisas que são óbvias, gente, e que hoje em dia, cara, violência, agressão, não pode. Sim. Ponto, gente, não pode. Não vamos naturalizar o tapa na cara, o tapa na bunda. Ou, mas a criança... Os outros discutem isso também. Mas a criança... Ele me deu um tapa na cara. A criança acho que tem 3 anos. Ok, dei outro na cara dele. Onde está a educação, né? Aonde está a educação? Também não era paciente, então não sei qual é o histórico, não tenho ideia, não faço ideia do que é aquilo ali, do que é aquela manifestação. Mas o que fica pra mim é isso. Mas eu tomei um tapa na cara. O que você fez? Dei outro tapa na cara. Não pode? Sim. Mas não pode, mas você disse que pode, a partir do momento que você deu também. Então isso fica tudo muito confuso. Eu vejo as pessoas muito sem uma orientação, sem uma psicoeducação que realmente seja algo que valha. Fica todo mundo muito perdido. Já estamos no time, vê, né? Mas você está falando uma coisa que eu achei muito interessante antes de você passar adiante. Assim, um dos argumentos que eu utilizo assim, para os pais que chegam com esse discurso de banalização da violência, né? Pô, eu apanhei, eu escutei tudo isso e tô aí, minha vida seguiu em frente. Falei, mas muitas vezes você olha para um botequim, assim, está cheio de homens, assim, né? Que precisam beber muito para falar de sentimento, para chorar. Porque escutou a vida inteira, não só as meninas, mas também as meninas, assim, engole o choro, né? Reprime esse sentimento aí que você tem, porque isso é fraqueza, né? E a pessoa engole mesmo. E aí perde um pouco a pedagogia de identificar o que sente, as emoções. É muito comum, você deve receber isso em consultório, a pessoa chegar no consultório e falar assim, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei o que eu sinto. Que antes mesmo claro, do não tem a pedagogia. Felipe, quando eu sou professora de yoga há muito mais tempo que eu sou psicóloga. E se tinha uma coisa que sempre me espantou muito, era como as pessoas tinham muita dificuldade de identificar uma emoção, a mais simples, que seja dor. Sim. Que seja dor no dedo do pé. Exatamente. Não consegue falar o que é aquilo. Exatamente. As pessoas praguejam e sabe, ficam com raiva do exercício, ficam com isso, fingem que não estão fazendo para não ter que encarar o que é aquilo que vem junto. Sim. Mas não lida. E eu sempre fazia um exercício com eles, que era exatamente para no final, era um exercício contemplativo e tal, não sei o que, né? Mas você fazia um movimento, você utilizava o corpo, a parte sensorial, e no final você pensava que emoção você sentiu. Porque era exatamente um exercício que deixava você num lugar instável. Muito difícil. É mesmo. Muito difícil. É isso, eu tô há 10 anos fazendo o mesmo exercício. E é batata. O quanto as pessoas se mobilizam a partir daquele momento que elas percebem que elas não sabem nem falar do que elas sentem. Exatamente. Porque isso foi tirado. Foi tirado. Porque a gente não estimula as pessoas a falarem do que elas sentem. Porque quando a criança está chorando, ela está ali botando para fora um monte de coisa e ela vai, né, se apropriando daquilo, vai tentando entender. Né? Você autorizar ela. Não, o que está acontecendo? Você tem a impressão que você foi diminuindo o choro também conforme a idade? Não vai fazer chorar aqui não, né? Não. Mas às vezes eu fico com essa impressão, que é essa coisa do endurecimento, né? Da gente também não ter achado algumas respostas e meio que passando por cima nesse automatismo, no que a gente precisa estar duro, firme para uma criança, para uma sociedade, para o seu trabalho. E a gente vai endurecendo, né? E para mim, por exemplo, eu falei do yoga e acabou me remetendo a isso, é sempre um lugar de voltar a esse eu. Esse eu vulnerável, esse eu, cadê minha criança interior? Exatamente. Sabe? E eu acho que é necessário isso, se botar nesse lugar de vulnerabilidade para entender a vulnerabilidade do outro. Exatamente. Muito bom. Né? Muito bom, é isso mesmo.
Acho que é isso. Olha, gente, na verdade, eu queria muito... esse assunto me cativa, assim, muito, né? muito, muito. Você não conseguiu passar nem da primeira folha, eu acho. Gente, eu fiz um roteiro enorme, assim, mas eu falei pra ele, não se espanta. Eu queria falar de milhares de outras coisas, mas eu acho que a gente falou basicamente, né, dessa questão dos padrões que a gente vem carregando. Eu acho que a gente passou muito bem pelo que eu queria falar. É óbvio que se me deixassem 2 horas de podcast, 2 horas, tá tranquilo. Mas eu queria, pra finalizar, né... Eu pensei em alguns livros, eu sempre trago alguns livros, assim. Primeiro, acho que eu vou falar da série, gente, assim. Porque a série é uma série que me mobilizou muito, eu tava falando pra ele aqui. Eu falei semana passada, mas tá ficando pior pra mim, assim, sabe? Assistir a série. Inclusive, eu já marquei com o Matheus Sampaio da gente fazer uma live. Ele falou, não, pelo menos uma live falando. Aí eu, então vamos fazer pelo menos uma live falando, porque tem tudo a ver com essa questão da transgeracionalidade. Com as coisas que a gente carrega, com as frases ditas lá atrás, sabe? E que ficam, que impregnam o teu ser. Sim. E que você não se dá conta. A minha psicóloga, ela dizia muito pra mim assim, não tem como você fugir dessa coisa. Eu sou muito diferente dos meus pais, ou então eu sou igual aos meus pais. Ela falou, cara, existe uma rua. Existe uma rua. Tá todo mundo nessa rua. Às vezes você vai estar no mesmo lado da calçada, às vezes você vai estar do outro, mas você tá na mesma rua. Então é isso que tem que ser observado. Você não vai para outro bairro, você não tá em outro... Você tá ali. E como é que você vai ver? Você vai construir sua casa própria? Você vai conseguir ter o seu sobradinho? O que vai ser disso aí? Não, eu achei isso maravilhoso. Eu gravo isso pro resto da minha vida, falo na minha clínica. Porque se você pensar metaforicamente, é isso, né? Você não vai... A semente não vai muito longe. Tem um ditadinho assim, né? Sim. É isso, gente. Infelizmente, nós somos, sim, o que nos gerou. Sim. Nós somos nossos ancestrais. Nós somos essa galera toda que já se foi. Sim, sabe? com certeza. E isso tem que ser pensado, né? E aí eu acho que essa série, eu até trouxe... Hoje eu fiz até um negocinho bonitinho, gente. Porque, pra vocês verem qual série que é, tá? This Is Us. Esse negócio azul vai sair. E eu acho que essas são as questões principais, assim, por isso que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Tem uma identificação na série com as questões cotidianas que eu acho maravilhoso. Que é isso, quando você vê a série, você fala assim, Felipe, putz, todo mundo passa por isso. Quem que não passou por aquilo ali? Sabe? É muito comum as coisas que eles vão colocando. E eu acho que ficou pra mim essas coisas assim, que não existe família margarina, não vai ter família margarina, que a gente tá falando aqui sobre violência entre familiares. A gente tá dizendo que todas vão ter, em algum certo grau, alguns tipos de violência e que vão marcar o sujeito. Agora, não precisa traumatizar o sujeito, né? Vai marcar o sujeito, mas não precisa virar um trauma e isso pode ser tratado. O perigo do ideal de perfeição, desses lugares que a gente ocupa, né, dentro da família e que acaba tentando atingir esse lugar que não é possível, né? E aí ele fala muito do papel de herói, né? Que o papel de herói é uma cilada, né? Tentar ocupar. Você traz isso de um pai, de repente você acha um pai herói, e aí você tenta ser esse herói, e aí de uma hora pro seu filho você vai falar assim, porra, não sou. Tem que mostrar uma fragilidade, né? Exato. Falho. E isso é super importante. Para sair um pouco desse ideal de onipotência, né, que a própria criança pode criar em relação à própria vida, né? Exatamente. Outra coisa que fica muito marcante na série é que as comparações, né, de família e a vontade de agradar, elas podem levar a abusos. Inclusive, e qualquer tipo de abuso, tá, gente? E entre qualquer tipo de membro da família. Então tem que ter muito cuidado com isso, daquela criança que tá se colocando nesse lugar muito abaixo ou nesse lugar de imperfeição e que precisa ficar o tempo inteiro agradando, o tempo inteiro se colocando. Então, muito cuidado com isso. A questão dos padrões familiares, a gente perceber a repetição desses padrões, que é muito importante. Traumas moldam as nossas vidas, infelizmente, mas não quer dizer que você precisa carregá-los até o caixão, tá, gente? O que quer dizer é que as coisas que acontecem com a gente, as nossas experiências, elas vão sim falar sobre o que nós somos hoje. Mas não quer dizer que eu preciso morrer com isso. Terapia. Isso aí. Por favor. Eu acho que a série traz essa coisa também dos personagens poderem refletir sobre a própria história. Através da dor, sim. Mas por mais automatizada que a gente leve a vida, por mais exausta que eu esteja, eu vou ter que parar para refletir sobre a minha vida. Senão eu vou viver em mais sofrimento ainda. Exatamente.
E eu fiquei pensando muito nisso, vendo a série, não tem como. E aí o que não vem no calor, né? No calor que eu digo no abraço, vai vir na dor. E aí eles vêm mostrando isso, sabe, com muita ênfase. Eu fiquei pensando muito nisso. A importância das relações, gente, porque é isso, na dor a gente precisa criação de vínculo. Comunidade, amigo, não só família, gente. Sim. Às vezes é o que a gente falou, às vezes não tem uma relação boa com uma família, ok, cara. Não quer dizer que você não é amado, existe um mundo inteiro que pode te ajudar nessa criação de vínculo e você ressignificar o que é amor. Sim. Sabe? Eu acho que ressignificar o que é esse amor, como é que é esse amor... Esse amor não são só palavras duras que falaram pra você, né? O amor pode ser muito mais amplo que isso, né? Não ficar no ideal só de ser amado, né? Mas também de poder ser amar, também né? protagonista e amar. E criar e construir uma relação com alguém. Gostei disso que você falou. Vou levar isso pra outro pod. E que família é apoio, mas processo terapêutico também. Processos terapêuticos são necessários, gente. E eu digo, não naquela coisa, tem que fazer terapia. Não é isso, não. Eu falo de processos terapêuticos, porque às vezes é muito difícil a gente enxergar o que tá no nosso umbigo sozinho. Eu sou psicóloga, faço terapia desde os 15 anos. E digo isso de carteirinha, às vezes tá aqui. Mas né, não tá saindo pra mim mesmo. Aí quando eu falo alto aquilo, quando eu sinto, aí eu experimento a possibilidade de ressignificar. Exatamente. Então, assim, minha série, gente, por favor, vejam. Eu vou pentelhar sobre isso, vou falar muitas vezes. E, bom, quero que o Felipe fale o final, né? O que ele tem pra falar no final dele. Eu trouxe uma frase e os livros que eu vou falar com vocês e eu preciso ir embora hoje e ninguém me tira daqui. Vocês estão vendo, né? Vai. Eu só queria agradecer, obrigado pela oportunidade. Gostei muito, fiquei muito à vontade, assim, de poder dialogar com você sobre uma temática super importante. Quando você começou falando da importância do podcast, que acho que o podcast é isso, ele tem um alcance, né, de coisas que às vezes estão muito acadêmicas, estão muito entre os profissionais, mas é preciso isso avançar culturalmente, né, sociedade. As pessoas precisam poder falar sobre isso. Então, queria agradecer. Foi muito legal. Foi muito ótima essa troca. Eu te agradeço, tá? Obrigada mesmo. Eu agradeço a todos vocês que vêm aqui numa boa vontade, assim. Realmente, e são papos sempre muito engrandecedores pra mim. Eu falo que o podcast faz mais bem pra mim do que pra qualquer outra pessoa, sabe? Pra mim é o meu momento de poder exatamente trazer à tona debates que ficam aqui, sabe? E, cara, que bom que a gente tem com quem falar, né? Sentar numa mesa e... Eu já falei, só falta o petisco e o chopp, mas assim, por enquanto a gente fica aqui. Né? Mas eu acho que é isso, trazer isso, naturalizar esse tipo de discussão também, exatamente. Né? Vai ter as reações, né? Como você falou, que você encontrou lá, as pessoas que reagem a essa discussão. Gente, por sinal, um beijo muito grande pra Daya Bazu, educadora parental, que eu sigo no Instagram. Rolou mó bafafá ontem, que é isso, que é o papo sempre do meu pai me batia, mas eu não morri. E rolou uma comoção sobre isso e a pessoa, né, ficou bastante chateada, enfim. E eu fico pensando, poxa, mas a gente tá tentando criar um diálogo, né? Exatamente. Eu, inclusive, falei com a pessoa hoje, falei, olha, mas é uma questão de tá aberta pra dialogar, vamos pensar nisso. Pô, mas eu sempre vi assim, deu certo. Exatamente. É que nem a discussão de gênero, quando saiu da academia e foi para a sociedade, teve toda uma reação. Como assim não existe mulher, não existe homem, que é uma produção social? Né? As pessoas reagiram a isso, né? Então, mas é importante Você acha que discutir. Também isso está no caminho, né? Eu acho que a gente precisa pluralizar, né? Publicizar essa discussão para que... E vai ter reações, né? As pessoas com suas estruturas fechadas, cristalizadas, pouco reflexivas, porque isso abala estruturas de certeza, de sentido, de valores. Como é que eu vou falar que o que o meu pai fez foi errado? Você tá entendendo? Exatamente. E aí a pessoa se coloca nesse lugar. Não, mas ele fez, deu certo. Eu tô aqui, tô viva, tô certa, não morri. Então, vou fazer isso com meu filho. Não vamos naturalizar nenhum tipo de violência, gente. E não dá pra ter esse papo sem não pontuar isso. Sim. Né? Infelizmente, hoje não dá mais. Bom, eu trouxe, gente, 3 livros. Eu não vou falar só de 2, tá? Esse livro aqui, ele me mobilizou muito. Na verdade, eu não acabei de ler ele até hoje, porque eu comprei ele achando que era um livro sobre maternidade. E, na verdade, é um livro sobre construção do sujeito, da Laura Gutman. E ela fala sobre o poder do discurso materno,
Mas ela fala desse lugar de construção, né? Eu trouxe, inclusive, um trecho que eu quero finalizar com esse trecho hoje. E trouxe também esse maravilhoso Porque Repetimos os Mesmos Erros. Eu também trouxe algo dele, mas não vai dar pra falar tudo aqui. Eu vou botar lá no Instagram as frases que tem tudo a ver com o episódio de hoje, falando sobre a nossa repetição de uma emoção infantil inconsciente. Enfim, muita coisa interessante também pra gente pensar nessa repetição desses padrões familiares, etc e tal. E o dela, gente, ela fala muito sobre a ideia de um personagem, como a gente adquire um personagem dentro desse palco familiar. E como é difícil ao longo da vida trocar de figurino. E é muito interessante essa analogia que ela faz. Interessantíssimo. Eu vou terminar com uma frase dela. Gente, eu quero agradecer a todo mundo, tá? Todo mundo já sabe a quem eu agradeço. Não vou agradecer mais porque eu tô com o tempo estourado. Beijo para todos. Mas vou terminar com ela falando. É assim que vestimos cada criança com seu disfarce. Portanto, dificilmente teremos lembranças exatas em relação ao momento preciso em que o conferimos. Não bastasse isso, uma vez que você se vestiu desse disfarce de cavaleiro, de valente, de tímido, de tímida, de travesso, de respondão, enfim, seja lá o seu disfarce, só poderemos continuar olhando com o seu personagem a reboque, porque nunca soubemos como era essa criança e a sua essência. Então, algo mais acontece. Tudo que a criança escuta de si mesma, positivo e negativo, tem relação com esse personagem que ela encarna. E assim, em sua necessidade desesperada de ser amada, a criança tentará ser o mais valente dos valentes, a mais bela das belas, ou mais doente dos doentes. Por quê? Porque se os adultos, ao olhá-la, olham seu personagem, então, para ser olhada, ela terá de exibir seu disfarce a fim de ser melhor para todos. Só de falar me arrepia. E ela ainda, logo depois, ela vem falando, é bom saber que todos necessitamos ser amados. E se o reconhecimento, por menor que seja, vem junto com esse personagem, com o que esse personagem faz, essa, às vezes, é a única ferramenta que a gente tem para nos sentirmos bem. Muito bom. Vamos pensar nisso, tá bom, gente? Um super beijo. Obrigada, Felipe. Obrigada. Tchau, gente.